Rádio Estação Web, a rádio de todas as estações. Fique ligado, vem aí a próxima atração. Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube. Apresentação: Virgílio Neto. Muito boa tarde, pessoal, tudo bem? Estamos chegando com mais uma edição do Estação Rugby Clube, o primeiro programa do rádio brasileiro exclusivo sobre o rugby aqui na Rádio Estação Web, nesta sexta-feira ao vivo, 25 de julho de 2014. Faltam 420 dias para o início da Copa do Mundo. Rogério Barbosa, muito boa tarde. Boa tarde, Virgílio, boa tarde a todos. Estamos aqui para mais uma, né? Mais uma edição de número 42. 42 já do programa, que legal. Bacana, já completamos 50, já vamos para um ano. E hoje é dia de São Cristóvão, dia do motorista, então um forte abraço a todos os motoristas do Brasil, os motoristas do rugby, que levam e trazem atletas e torcedores, famílias, Brasil adentro, Brasil afora. Parabéns, pessoal. Motorista, hoje dia de São Cristóvão, 25 de julho de 2014, São Cristóvão, padroeiro dos motoristas, dos condutores. E este é a Estação Rugby Clube, programa que leva ao ouvinte um pouco do esporte que amamos com clareza, simplicidade, interação e informação. Central técnica e comentário de Rogério Barbosa, produção e apresentação de Virgílio Neto, desde a CAE, Central Anchieta de Estúdios, em Porto Alegre para o Brasil e para o mundo. Estamos no www.radioestaçãoweb.com.br. Fiquem conosco com estes destaques. Estação Rugby Clube. Taça Tupi começa amanhã. O Estação Rugby Clube conversou com algumas equipes e recebe aqui nos estúdios o Igor Gomes, o Minas, do Charrua. O rugby no interior de São Paulo segue firme, com Fernando Strongen e o Estação Paulista. A primeira rodada do Super 10, Desterro, Farrapos, SPAC, São José e Band Saracens largaram na frente. Tem quiz Subec, tem palpite termolar e tem muito mais. Estamos ao vivo, muito ao vivo, hein? Por isso mandem sua mensagem pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web, ou Facebook, facebook.com/rugbyclube, e também para o e-mail rugbyclube@globomail.com. Ouça nossos podcasts em www.soundcloud.com/Rádio Rugby Clube. Ou interaja ao vivo aqui conosco, hein? Olha o telefone, mande torpedo, mande mensagem para o código de área 5151 8223 4805. 8223 4805, código de área 51 Porto Alegre. O Estação Rugby Clube é produzido pela Rádio Estação Web e está sendo retransmitido neste momento por nove emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. Entre elas a Melodia FM de Pelotas, 106,1 MHz, Rádio Encosta da Serra de Dois Irmãos, 105,9 MHz, além do serviço brasileiro da Rádio França Internacional e da Rádio Cairo no Egito. A gente vai para uma breve pausa e volta logo em seguida, não saia daí. Rádio Estação Web. Se todos quiserem melhorar a educação. Existem 5 metas que todos nós temos que cumprir. Todos de 4 a 17 anos na escola. Todos lendo e escrevendo até os 8 anos. Todos aprendendo o que é certo para cada série. Todos formados no ensino médio até 19 anos. Todo investimento em educação bem cuidado e ampliado. E quem vai garantir que isso aconteça? Todos. Todos somos eu, você, todo mundo. Todos pela educação. Eu sou soro positivo. Tenho o vírus da AIDS. Apesar disso, sou como qualquer outro adolescente. Tenho momentos bons e ruins com a minha família. Ainda não sei que profissão vou escolher. Vivo uma fase cheia de descobertas, oportunidades e conflitos, mas sei exatamente quais são os meus direitos. As dúvidas e conflitos da adolescência são ainda mais difíceis para quem tem o vírus da AIDS. É importante que a sociedade derrube preconceitos e garanta ao jovem soropositivo condições de inserção social e profissional. O vírus não impede ninguém de alcançar sua realização pessoal,
Preconceito e ignorância, sim. Rádio pela Infância, um projeto ANDI e Unicef. Dicas de trânsito. Sinal vermelho. Você é daqueles condutores espertinhos que seguem em frente mesmo com um sinal vermelho? Por quê? Quer provocar um acidente? Quer matar uma pessoa? Saiba que, além de colocar em risco a vida de outros, essa atitude é uma infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Seja responsável, obedeça a sinalização. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. O serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube. Para Cultural Way, intercâmbios especializados, aprenda inglês e jogue rugby, www.culturalway.net. Nós voltamos e mandem sua mensagem pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web, ou Facebook, facebook.com/rugbyclube. Ouça nossos podcasts em www.soundcloud.com/Rádio Rugby Clube. Interaja aqui conosco ao vivo para o código de área DDD 51 82234805. Mandem SMS, torpedo, mensagem DDD 51 82234805. Em nome da Subec, a marca dos apaixonados por rugby, acessem o site www.subec.com.br, façam lá o pedido de uniforme do seu time, visitem a loja virtual. Subec é a marca dos apaixonados por rugby. Quiz Subec. E o Quiz Subec fez a pergunta na semana passada: que país além da Escócia era contra a realização de um campeonato mundial de 4 em 4 anos? E a resposta era, sabia dessa, Rogério? Tentei ir atrás e não consegui. Faz ideia de qual país que era? Nem ideia. É o Minas aqui falando, tá, pessoal? Já a gente apresenta ele. E a resposta certa era Irlanda. A Irlanda, além da Escócia, também votaram contra numa reunião em 1985 para realizar um campeonato mundial de rugby de 4 em 4 anos. E quem levou o Quiz Subec foi o Renan Júnior de Porto Alegre. Valeu, Renan, parabéns, obrigado pela participação. Agora só falta combinar dele pegar a linda camiseta Subec, orgulho de ser rugby. Subec é a marca dos apaixonados por rugby. Agora o Quiz Subec dessa semana pergunta, hein? Jogador que fez a maior quantidade de tries em uma partida pelos Pumas. Jogador que fez a maior quantidade de tries em uma partida pelos Pumas. E esse Quiz Subec é autêntico, hein? Porque quem mandou foi o Aldo, proprietário da Subec. Repetimos. Jogador que fez a maior quantidade de tries em uma partida pelos Pumas. Minas, vai arriscar? Não faz ideia? Não faço ideia. Rogério Barbosa. Olha, também não faço ideia. Vai arriscar? Então, pessoal, se vocês sabem o Quiz Subec, manda a resposta aqui ao vivo para o código de área 51 82234805, DDD 51 82234805, ou para o e-mail rugbyclube@globomail.com. O primeiro que responder corretamente leva uma camiseta Subec, a marca dos apaixonados por rugby. Estação Rugby Clube. Palpite Termolar. E ninguém levou também o palpite termolar da semana passada, hein? O Desterro acabou com todos, menos o do Rogério, com todos os palpites termolar. Só que o Rogério só não levou o palpite termolar da semana passada porque colocou a vitória dos Dragons sobre o Farrapos. Hein, Rogério? Pois é. Eu até falei, o Rogério colocou lá no palpite termolar que os Dragons iam vencer o Farrapos. O jogo foi apertado, mas deu Farrapos. Mas se não tivesse colocado isso, levava o palpite termolar o Rogério Barbosa. Só que o Desterro, a maioria dos palpites, o Desterro acabou com todos eles. Todos colocavam uma vitória do Pasteur sobre os catarinenses. Mas o que aconteceu foi o contrário. O Desterro venceu os Galos em um apertado placar, que falaremos logo mais, tá? Bom, o palpite termolar desta semana tem a ver com os duelos de amanhã da segunda rodada do Super 10. E o palpite termolar desta vez também não quer os resultados, mas sim quem acertar os vencedores desta segunda rodada amanhã. Dragons lá em Natal contra São José, Curitiba contra Rio Branco lá no Paraná, Farrapos contra Bandeirantes Saracens na Montanha em Bento Gonçalves, Pasteur contra SPAC, que fazem reedição da finalíssima de 2013,
e Desterro contra Niterói na capital catarinense. Manja de rugby? Sabe prever os resultados? É um Walter Mercado da Bola Oval? Manja mesmo? Então manda o teu palpite Termolar para rugbyclube@globomail.com e concorra a um super brinde exclusivo Termolar, ícone global em soluções térmicas. Vamos aos palpites para amanhã aqui do Rugby Clube, do Estação Rugby Clube. Então eu vou começar pelo nosso convidado, o Minas. Minas, Farrapos contra Band. Eu acho que esse é o mais difícil de todos, né? De escolher alguém. Mas eu vou deixar a rivalidade falar mais alto e vou apostar no Band. Bandeirantes. Pasteur contra SPAC. 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 Curitiba contra Rio Branco. Curitiba. Dragons contra São José lá em Natal. São José. São José. Faltou um jogo aqui, que é o Desterro contra o Niterói. Eu acho que é Desterro. Desterro. Então o Minas fica com Bandeirantes, SPAC, Curitiba, São José e Desterro. Tá? Agora, Rogério Barbosa, teus palpites Termolar. Vamos lá, os jogos aí. Farrapos e Bandeirantes. Vamos com Farrapos. Pasteur contra SPAC. SPAC. Curitiba contra Rio Branco. Curitiba. Dragons contra São José. São José. Desterro contra Niterói. Desterro. Bom, agora eu. Farrapos e Bandeirantes. Farrapos. Pasteur contra SPAC. SPAC. Curitiba, Rio Branco. Curitiba. Dragons contra São José. São José também. E Desterro contra Niterói. Eu coloco também o Desterro. Então eu vou com todos os palpites. Coincido aqui com o Rogério. E o Minas coloca ali, o único que difere é Farrapos e Bandeirantes, coloca vitória pro Bandeirantes. O bom é que eu ganho prêmio sozinho, né? O bom ganha prêmio sozinho, se for o caso, né? Vocês vão ter que dividir. Exatamente, tá certo. Pessoal, então, manja de rugby? Sabe prever os resultados? É um Walter Mercado da Bola Oval? Então manda o palpite Termolar para rugbyclube@globomail.com e concorra a um super brinde exclusivo Termolar, ícone global em soluções térmicas. Só lembrando os jogos, tá, pessoal? Farrapos e Bandeirantes, Pasteur e SPAC, Curitiba, Rio Branco, Dragons contra São José e Desterro contra Niterói. Estação Rugby Clube. Taça Tupi começa amanhã e a segunda divisão do rugby nacional começa amanhã, sábado. Para falar deste torneio que a partir deste ano passa a receber o nome de Taça Tupi, vamos passar aos confrontos dessa primeira rodada. Todos os jogos às 3 da tarde. BH Rugby e Guanabara na UniBH no Estoril, em Belo Horizonte, arbitragem de Vinícius Aleixo. Politécnica contra Jacareí, no CP USP, que volta depois de muito tempo a receber jogos de competições nacionais. A arbitragem é de Murilo Bragotto. Varginha e Rio Rugby, no campo da Semel, em Varginha, arbitragem de Benjamin Neves. Brumers contra Londrina, no Centro Esportivo Municipal em Invoti, Rio Grande do Sul, com a arbitragem de Álvaro Montandon. Charrua e Maringá, na Hípica, em Porto Alegre, a arbitragem de Fernando Ceolato. E Serra contra Balneário Camboriú, no estádio Pedro Rodrigues, em Caxias do Sul, a arbitragem é de Giancarlo Bistrô. E por falar no Serra, conversamos com Murai Lisotti, presidente da equipe caxiense. Boa tarde, Murai. Como o clube recebeu a notícia de que jogaria a Taça Tupi, já que em primeiro momento o Serra não participaria? Boa tarde, Virgílio. Desculpa não estar presente hoje novamente no programa, mas de qualquer forma eu agradeço muito o convite para a gente participar do programa e é sempre bom estar falando com vocês. O clube recebeu a notícia que ia jogar a Taça Tupi de duas maneiras, né? A primeira foi com muita euforia, porque nós estávamos preparados para jogar a Taça Tupi, na verdade, no ano seguinte, então, em função da nossa classificação no Campeonato Gaúcho deste ano. Mas, como a gente recebeu também a oportunidade de disputar esse ano, para nós é muito bom. Porque a gente acredita que o trabalho vem sendo desenvolvido ao longo dos anos, né? E culminou com um bônus que foi a disputa da Taça Tupi nesse ano. Por um outro lado,
também ela nos pega um pouco de surpresa em função da questão de enormes pré-requisitos para jogar e questão financeira, porque querendo ou não, são mais 10 jogos que tu tem. Por mais que as viagens sejam pagas pela CBRU, tu tem gastos com deslocamento, alimentação, enfim. E jogos em casa, gastos com ambulância, colocação dos H fixos, que nós não tínhamos e acabamos fazendo isso durante esse período de preparação. E também a questão de ambulância e terceiro tempo, que acaba sendo um custo muito alto para o clube. Mas, de qualquer maneira, a notícia do recebimento foi muito boa. Bom, e em comparação com as outras equipes, Moraes, o Serra teve menos tempo para se preparar. Como foi, portanto, essa preparação do Serra para a Taça Tupi 2014? Mesmo sabendo que a nossa participação foi confirmada um pouco mais tarde, a gente não tinha baixado o nível dos treinamentos, até porque a gente sabia que, não participando da Taça Tupi, nós teríamos a Copa RS para disputar e, de qualquer forma, nós também iríamos fazer alguma série de amistosos para não perder o ritmo de Union, de 15. Então, o que a gente fez foi, logo após o término do Campeonato Gaúcho, a gente pegou e fez uma reunião de avaliação do que foi bom e do que foi ruim na equipe durante a competição. Os pontos fracos a gente está trabalhando intensivamente e também focados na preparação física para aguentar a maratona de 10 jogos que vão ser. Bom, pessoal, interaja conosco aqui ao vivo para DDD 51 8223 4805, código de área 51 8223 4805. Moraes, na sequência, de que maneira que o Serra pode contribuir para a Taça Tupi, tanto técnica quanto institucionalmente? A gente espera contribuir para a Taça Tupi da melhor maneira possível. Nós vamos dar o nosso máximo, isso todo mundo pode ter certeza. O objetivo do Serra é fazer a melhor competição possível. A gente sabe que é estreante, que é uma competição diferente, vamos encontrar equipes que a gente não está acostumado a jogar, mas a gente vai para cima e vai tentar fazer o melhor jogo que a gente consegue. Na parte técnica, isso. Na parte institucional, nós queremos proporcionar para os clubes que venham até Caxias do Sul a melhor estrutura para jogo. Então, nós adaptamos o nosso campo, colocamos H fixo, estamos fazendo um terceiro tempo muito bom, com janta, não só com lanche. Os vestiários a gente deu uma reformada, deu uma estruturada. Então, o que a gente quer na parte institucional é receber as equipes da melhor maneira possível, onde eles se sintam bem jogando em Caxias. E ó, Murai, o Minas aqui no estúdio já ficou feliz quando ouviu falar de janta, não só o lanche, né? Falou assim, isso é muito bom, isso é muito bom. Bom, e Murai, o que vocês sabem da equipe lá de Balneário Camboriú pro jogo de amanhã? Bom, Virgílio, o que a gente sabe do Balneário Camboriú é que eles têm evoluído muito nos últimos anos, né? Assim como o Serra também. Nós sabemos que eles têm feito boas partidas no Campeonato Catarinense, tanto é que esse ano eles foram vice-campeões da etapa de 15, né? Então é uma equipe que não dá pra entrar fraco, não dá pra entrar achando que é um jogo fácil. Todo jogo da Taça Tupi vai ser complicado, então contra Balneário Camboriú não vai ser diferente. A gente acha que eles vão vir pra ganhar e o que a gente vai fazer é tentar dificultar ao máximo a vida deles. E Murai, qual que vai ser o principal adversário nessa Taça Tupi? Alguma equipe em especial ou vai ser a maratona de jogos mesmo? Sendo que vocês vão fazer deslocamentos muito longos aí pela frente. Bom, Virgílio, na verdade o adversário mais difícil que a gente acredita que vai enfrentar é a maratona de jogos. Porque são 10 jogos da Taça Tupi e nós ainda temos a Copa RS no meio disso tudo. Então não dá para duvidar de nenhuma equipe. A gente já conhece a qualidade das equipes do Sul, do Brumers, do Charrua. Então são jogos difíceis, onde as equipes não vão entregar fácil a vitória. Balneário Camboriú é aquilo que a gente conversou, a gente acha que vai ser um jogo muito, muito duro, por causa da evolução deles. Os times do Paraná, eu tenho algum contato, tenho algum conhecimento do estilo de jogo deles. Vão ser jogos difíceis, ainda mais os jogos fora, onde a gente tem a maratona da viagem, mas eu não destaco nenhuma equipe em especial, porque todas vão jogar 10 jogos, mas todas estão qualificadas ao título. Nós vamos buscar a vaga para a final, mas sem desmerecer ninguém, e a gente sabe que se bobear, as outras equipes vêm para cima e podem ganhar da gente, em casa e fora. Valeu, Murai Lisotti, presidente do Serra Rugby Clube.
lá de Caxias do Sul. Mandar um abraço especial aqui pro Vitor Magalhães. Um abraço, Vitor, o árbitro que tá sempre na audiência aqui do Estação Rugby Clube. O Vitor, que amanhã tá escalado pro jogo do Desterro amanhã no Super 10. Vitor, também boa viagem pra ti amanhã até Florianópolis. O Vitor que vai comandar ali na arbitragem Desterro contra Niterói amanhã no campo da Amocan em Florianópolis. Bom, Murai, muito obrigado pela participação. Sucesso no jogo de amanhã, tanto pro Serra quanto pro Balneário Camboriú. Que seja um jogo repleto de muito rugby, muita cordialidade, um jogo muito justo e leal. Bom, a gente conversou com o Murai, mas a gente vai ver agora a preparação de um dos times da capital, o clube mais antigo do Rio Grande do Sul, o Charrua Rugby Clube. E a gente está aqui com o Igor Gomes, o Minas. Mais uma vez, Minas, muito obrigado por ter vindo. O Minas esteve aqui em março, naquela roda, naquela conversa que a gente fez antes do início do Campeonato Gaúcho. E naquela Campeonato Gaúcho, naquela roda, você falava, antes de começar o Campeonato Gaúcho esse ano, que a prioridade esse ano é a Taça Tupi, é a segunda divisão. É amanhã começa. Boa tarde, muito bem-vindo, obrigado pela sua presença. Boa tarde a todos, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre nossa preparação e falando sobre a Taça Tupi. E é isso mesmo, a gente tinha desde o início do ano como prioridade a então Copa do Brasil, não sabíamos como ia ser chamada. Foi recentemente de chamar a Taça Tupi, exato. E a gente tinha essa ideia de entrar no gauchão para fazer o nosso melhor, mas sempre com o objetivo de montar um time forte para a Taça Tupi. Acabaram acontecendo alguns imprevistos, a gente perdeu alguns jogadores. Gabriel, que foi para a seleção brasileira. O Marques também, que se mudou para São Paulo. Mudou para São Paulo. O Bananinha teve que se operar. Entre outros imprevistos, mas a gente tá passando por uma renovação legal agora de atletas. Mas mesmo assim a gente continuou com a preparação. Estamos sempre com os treinos e focados na Taça Tupi mesmo. E lesão? O Charrua teve alguma lesão ao longo do Campeonato Gaúcho que comprometeu e compromete o plantel para essa Taça Tupi? Cara, acho assim, não nada muito grave assim que venha comprometer. Alguns atletas, principalmente na primeira linha, a gente teve uma dificuldade, perdemos alguns atletas, mas graças a Deus nenhuma lesão muito grave assim. E Minas, o Charrua bateu muito na porta, chegou muito perto em 2 ocasiões. Me lembro que em 2010, se não tivesse perdido aquele jogo por BH Rugby lá em Vinhedo, o Charrua era pra estar no Super 10. Né? Uhum. E ano passado também, a final contra o Alecrim, o então Alecrim, hoje Dragons. Né? No jogo, depois eles jogaram contra o BH e hoje estão no Super 10. Que lições vocês tiram dos anos anteriores pra não acontecer novamente, essas coisas não acontecerem novamente nessa edição de 2014. O Charrua chega lá, e teve o Tornados também contra o Iatuba em 2012. O Tornados, o Ilhabela em 2011. O que aprender com essas edições passadas da segunda divisão do Brasileiro? Primeiramente, eu acho que mesmo que a gente não tenha ganhado, é bom tá sempre próximo lá. E o primeiro que a gente quer é continuar sempre estando na final ou próximo dela. O principal que a gente vem achando assim da Taça Tupi, Copa do Brasil, é a dificuldade de se jogar contra times que não se conhece e que muitas vezes tem esse costume de jogar um campeonato mais longo, um campeonato mais disputado do que a gente tinha normalmente. Porque o campeonato gaúcho sempre era mais curto, agora estão crescendo e os jogos estão aumentando bastante em nível. Eu acho que isso tem nos ajudado muito assim, para nos preparar contra jogos da Taça Tupi. O que a gente tem tentado é conhecer melhor os times que a gente vai jogar e traçar um plano para jogar contra esses times. Bom, tá falando disso, de saber como é que os times jogam. Vocês já jogaram contra o Balneário Camboriú. E antes do programa ali na cafeteria da Central Anchieta de Estúdios da Rádio Estação Web, você falava dos jogos, como que o Balneário Camboriú Rugby evoluiu de 2012 para 2013. O que vocês sabem mais do Balneário Camboriú? Vou repetir a pergunta que eu fiz pro Murai lá do Serra.
o que vocês sabem do Balneário Camboriú, mas o que vocês sabem do Londrina e do Maringá? Pois é, o Balneário Camboriú, como eu te falei, a gente viu uma evolução muito grande no jogo deles, assim, de 2012 para 2013. Foi bem diferente os dois jogos. Em um ano, eles conseguiram melhorar bastante o nível deles. Agora, é sempre difícil, né? A gente tá tentando focar cada vez em um jogo, principalmente. Mas, então por enquanto, o que a gente quis focar são nos próximos, no próximo jogo, né? Contra o Maringá. E no seguinte, que é contra o Londrina, né? Primeiramente, a gente buscou saber as informações sobre os jogos deles nos estaduais e tentou, de toda forma, achar as informações que a gente conseguia na internet, ver vídeos de jogos e é isso, a gente tá... Eu não posso dizer o que a gente tá preparando, obviamente, mas eu posso dizer que a gente tá bem informado sobre... Assim, relativamente bem informado, mesmo sem nunca tendo jogado contra eles, que faz uma diferença, né? Sobre o que a gente deve esperar no jogo de amanhã. Perfeito. E, pessoal, interaja aqui conosco, tá? Manda mensagem, torpedo SMS para DDD 51 8223 4805, código de área 51 8223 4805. Plantão Rádio Estação Web. Rogério Barbosa, tem alguma pergunta aí? Olha, tem pergunta aqui do Luiz Augusto de Florianópolis, Santa Catarina. Ele pergunta pro Minas se ele acredita que, além do Charrua, os outros clubes gaúchos vão ter condições de fazer bonito nessa Taça Tupi. Acredito muito, cara. A evolução dos clubes do Rio Grande do Sul, principalmente nesse último ano, foi... Não digo surpreendente, porque a gente vê o trabalho que tem sido feito, mas foi maior do que esperado, né? A gente vê o Serra chegando forte, o Brumers também, com bastante evolução técnica no seu jogo, assim, no seu estilo de jogo e nos seus atletas. Eu vejo bastante possibilidade para esses clubes e grande dificuldade para o Charrua, assim, com certeza serão jogos duríssimos contra eles. E quem não só o Charrua, quem pegar eles pela frente vai com certeza ter bastante dificuldade. E antes do programa você me contava que estava feliz com o crescimento do Balneário Camboriú. Isso. Porque nos últimos anos sempre viu o rugby muito concentrado no Desterro e na ilha de Santa Catarina, em Florianópolis. Isso. E é uma mais-valia pro rugby nacional também, né? Porque claro, é uma região muito bacana de se crescer o esporte lá. Tem Joinville, Brusque, Blumenau, Camboriú, Itajaí. Tem cidades muito, muito importantes para a economia catarinense. Claro, com certeza. E uma coisa que, de todas as vezes que eu joguei contra o Desterro, eu lembro das conversas de terceiro tempo. E eu sei que isso é uma coisa que tem na mentalidade da galera. É que o rugby na região sul tem que se desenvolver como um todo. E é bom ver clubes além dos grandes, né? Além do Desterro em Santa Catarina e além do Curitiba em Paraná, estarem crescendo e dando seus passos para chegar, quem sabe um dia, a gente ter uma região sul mais forte que possa disputar de igual para igual com o Sudeste, né? Com São Paulo principalmente. Sem dúvida alguma. E Minas, a ausência do Gabriel Mota, que hoje está na seleção de Sevens, e a ida do Guilherme Marques para São Paulo, treinador, para o Corinthians, de que maneira afeta o plantel? Afeta bastante, a começar pelo Gabriel, assim, ele é um jogador, ele entrou junto comigo no Charrua, assim, sempre foi amigo próximo, e além de um ótimo jogador, ele era visto como uma liderança dentro do clube. A gente tem um sistema de lideranças de vários subcapitães, cada um cuida de uma área, e o Gabriel era um deles. Com certeza a gente lamenta essa perda, mas fica muito feliz por ele, né? Assim, lógico que o cara, ele tá na seleção, é muito bom, né? É bom pro Charrua também.
E a gente mantém o contato e espera que ele possa jogar com a gente assim que possível. Mas em questão de mudança no nosso plantel, a gente... É uma perda, mas temos outros jogadores para suprir, assim, com... Não vai piorar muito o nosso jogo, assim. Eu acho que a gente tem a gente sempre teve uma mentalidade de um plano de jogo bem coletivo, nunca baseado em um jogador só, e baseado na individualidade, e eu acho que a gente não vai sentir tanta falta, assim, nesse sentido. Marques. O Marques, ele criou meio que uma revolução dentro do Charrua, assim, quando ele pegou. Muita coisa mudou. E... também começou a conviver com os Crusaders, né? Exatamente, e ele aplicou muita das coisas dos Crusaders ali com a gente. E com certeza, assim, são coisas que vão ficar no Charrua, não posso dizer para sempre, mas pelo menos agora o trabalho dele tá muito marcado em nós, assim. Então, claro, só tenho a agradecer por tudo que ele fez. E da mesma forma, eu fico muito feliz por ele, né? De tá podendo ir para São Paulo e fazer seguir a carreira dele dentro do rugby, né? Que é o que ele gostaria, que ele tem se proposto a fazer. Mas da mesma forma, a gente tem pessoas, não digo, talvez não tão qualificadas em questão, assim, de treinamento, mas a gente tem pessoas com muita experiência em rugby, que eu acho que podem continuar o trabalho dele de forma muito boa, sabe? E Minas foi escolhido como um dos segundas linhas na seleção do Campeonato Gaúcho. De que maneira recebeu essa notícia? Te surpreendeu ou não? Fica contente? Claro que fica contente, né? Triste não vai ficar, né? Não. É sempre bom ter o trabalho reconhecido, mas eu vou te dizer que nunca foi um objetivo meu, assim. Pra mim, o interessante seria ser o melhor jogador que eu pudesse ser pro Charrua. E eu acho que é o mesmo pensamento que o Bananinha também, que foi escolhido, tem. Independente se fosse escolhido ou não, se a gente estivesse fazendo um bom trabalho dentro do Charrua, um trabalho em campo, fazendo... dando resultado no que os nossos treinadores pediam, mostrando em campo isso já seria ótimo pra mim, não. Mas claro, é muito bom ser reconhecido. E Minas, pra finalizar aqui essa entrevista, depois vai seguir no programa conosco, vai participar, vai interagir conosco. Mas pra finalizar aqui, claro, o que esperar do Charrua amanhã diante do Maringá lá na Hípica? O que esperar de vocês? Bom, é um jogo duro, como sempre, né? Charrua tem não só essa tradição, mas essa vontade de sempre estar jogando duro e com muita vontade, assim. Eu acho que o principal, assim, a ser visto são essas novas peças que a gente tem. Tem jogadores novos chegando aí, jogadores novos... Com a saída de algumas pessoas, acaba tendo oportunidade para pessoas mais novas. Eu acho que a gente vai ter ótimas surpresas nesse sentido no campeonato, na Taça Tupi aí que vem. E, Minas, tem uma legião de fãs aqui mandando um abraço para você, a Cintia Helena. Dali Minas, baita jogador, orgulho do nosso Charrua. Muito obrigado, um abraço para ela. Sensacional. Minas, recebeu aí um brinde da Termolar e um brinde da Sulbec. Pois eu gostaria de agradecer muito aí a Sulbec, o Aldo, pelos brindes. Mais uma camisa do Canfor aqui, muito bonita. É sempre bom ter camisa pra treinar. Não, até ela não ficar muito estragada de treino, dá pra usar pra passeio e tudo. Mas daqui a pouco é só pra treino mesmo. E a garrafinha Termolar também pra te hidratar nos treinos. Claro, levar água, suplementação e tudo. Rogério, tem alguma pergunta? Desculpa, tem alguma pergunta pro Minas? Tem mais uma pergunta aqui do Alberto Costa, no Rio de Janeiro. Ele pergunta o que o Minas pensa dos times do Rio nesse ano, no Super 10 e na Taça Tupi. Bem, Super 10 no Niterói, Taça Tupi, o Guanabara e o Rio Rugby. É aquele problema de sempre, assim, a gente não conhece muito, né?
Não tem... Eu ouço falar, assim, principalmente tenho meus contatos em Minas, né, que eu sou de lá, que ouço falar mais de lá do jogo deles do que aqui, assim. Mas eu acho que a gente vai se preocupar mais em ter informação sobre eles se caso a gente avance de fase e tenha que enfrentá-los. Mas eu acho que são bons times, não tenho muito pra dizer sobre... O Niterói tem muita história, né? Sim. Uma vez eu me lembro que o Michel Calil falou que vestir a camisa do Niterói é impressionante o passado, como pesa na camisa do Niterói, de vários jogadores muito bons. Só que o Guanabara esse ano quebrou uma hegemonia de 32 anos do Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Então é pra considerar essa equipe do Guanabara aí que com certeza fez um trabalho ali bem... suave não, mas bem quieto, humilde. Cresceu em silêncio, humilde e venceu o Fluminense em 2014. Mandar um abraço pro Alberto Costa, que é lá do Locomotiva Suburbana. Ó, Alberto, não sei qual bairro que é, não sei se é Marechal Hermes, eu não faço ideia de qual bairro que é o Locomotiva Suburbana. Se puder, manda mensagem aí pro nosso Twitter ou Facebook. Pessoal do Locomotiva Suburbana do Rio de Janeiro. Um abraço também pro Diego Rodrigues, que quer registrar a audiência como sempre. Parabéns pelo programa. Abraços. O Vitor Magalhães também agradece. Grande abraço para vocês. Obrigado pelo desejo de boa sorte. E amanhã Desterro contra Niterói vai ser um grande jogo. Também na audiência do programa, a Raquel Cristina lá de Caxias do Sul e a Edna Santina, a Edninha, lá de São José dos Campos, do São José. A Edninha, excelente jogadora da Seleção Brasileira Feminina. Tem a Seleção Brasileira Feminina Universitária, a gente vai falar logo mais. A Edninha tá no meio. Então eu quero muito agradecer pela leal e fiel audiência de Estação Rugby Clube. Minas, fica conosco aqui durante o programa? Fico sim. Então a gente segue com mais Estação Rugby Clube. Estação Rugby Clube. E o Estação Rugby Clube subiu para Minas Gerais e conversou com o clube que no ano passado esteve no Super 10 e recomeça a trajetória para voltar à elite do rugby nacional. Conversamos com o capitão do BH Rugby, Vitor Vogas, o Zaca. Boa tarde, Zaca. Estamos aqui com Vitor Vogas e Silva. O Vitor Vogas é que é o Zaca, que é a segunda linha do BH Rugby e capitão da equipe mineira nessa Taça Tupi 2014. Boa tarde, Zaca, tudo bem? Boa tarde, Virgílio. Tudo bem, e você? Tudo bem, é uma honra estar aqui no Estação Rugby Clube falando com você, viu? Que isso, a honra é minha. Perfeito, Zaca. Zaca, só para situar o público ouvinte do Estação Rugby Clube, queria que você contasse mais sobre você, como começou no rugby e já é capitão aos 21 anos. Conta mais sobre isso, como chegou a ser capitão tão cedo assim, tão jovem. Eu comecei no rugby em 2008, jogando pelo próprio BH Rugby, e fui capitão desde o meu segundo ano, quando eu virei capitão do juvenil do BH Rugby, fui capitão da seleção mineira também nos 2 anos que joguei, e acho que pelo próprio desenvolvimento do clube, que nós temos nos últimos anos, a gente está com a tradição dos capitães estão sendo pessoas que sempre conviveram no clube, que carregam a tradição do clube desde sempre, né? Desde a formação como pessoas. Então acho que foi por isso um pouco da influência, de reformulação do time que nós estamos fazendo e me escolheram como capitão nesse ano. Perfeito. Zaca, como é que está o BH depois do rebaixamento do ano passado? Muita coisa mudou, teve lavação de roupa suja, como é que foi essa transição de Super 10 2013 para Taça Tupi 2014? Foi um choque para o clube? Um choque não foi, não. Como, né, todo esporte, o esporte amador, né, que o BH Rugby é completamente, os atletas, né, são todos amadores, a gente sofreu perdas, né, por pessoas que tiveram que parar de jogar, muitos de uma vez só, muitos atletas. Então, não foi muito um choque para o clube, não, a queda. A gente queria ficar, a gente tinha o planejamento de manter na primeira divisão, mas lesões também de atletas importantes e a saída de outros acabou que resultou na que eu diria, péssima campanha do BH Rugby do ano passado. Mas a reformulação começou, já está há alguns anos que nós estamos trabalhando para isso, com o juvenil subindo,
que é o caso do time desse ano, a gente planeja usar mais alguns atletas da base, alguns outros que chegaram agora, para voltar. O objetivo do BH Rugby é ser campeão, sempre, e voltar para a primeira divisão. Porque é onde o BH Rugby, na minha opinião, pelo menos, merece estar. Sem dúvida alguma, Zaca. E como é que tem sido a preparação para o jogo de amanhã? O BH tem treinado em quantos dias da semana? E como é que tem sido a preparação para a Taça Tupi 2014 do Belo Horizonte Rugby Clube, que, na minha opinião, é um dos favoritos ao título? Sim, o BH Rugby treina 3 vezes por semana, dentro de campo, né? Porque vários dos nossos atletas são patrocinados pela Companhia Atlética, né? O clube é patrocinado pela Companhia Atlética, que é uma academia de topo aqui em Belo Horizonte, e se prepara fora. Então, basicamente, a preparação de parte dos atletas do time é 6 vezes por semana, para completar esse objetivo nosso, que é voltar para a primeira divisão. Mas é isso, nós estamos jogando bastante. A gente viu que mudando um pouco do planejamento do que foi ano passado, que a gente mais treinou do que preparou com amistosos. Esse ano a gente foi campeão mineiro, novamente, e manteve tendo jogos com clubes próximos, como Nova Lima, para manter o ritmo de jogo e entrar preparado para jogar amanhã pelo Guanabara. E qual que é a força do BH? O que você vê como ponto forte do Belo Horizonte e ponto fraco? O que eu diria de ponto forte do BH é o que sempre foi, os forros, né? Eu acho que nós temos uma estrutura maior nesse tipo de jogo, e é onde a gente se sente mais confortável jogando um jogo mais de base, um jogo mais tranquilo. E eu acho que o problema do BH, o que na minha opinião sempre foi, não diria que está mais no psicológico do que em algum defeito dentro de campo, né? E a gente normalmente tem uma expectativa e jogos que a gente tende a ser desvalorizados são jogos que a gente joga melhor. Sem dúvida alguma. Isaca, amanhã o jogo é contra o Guanabara, atual campeão fluminense. Tá? Campeão Fluminense 2014, depois de desbancar o Niterói por décadas, que era campeão há décadas. Uhum. Como é que tem sido a preparação para esse jogo? O que vocês sabem do Guanabara? O que esperar do BH? Vai ser um grande confronto, campeão estadual contra campeão estadual. Vai ser um grande jogo, certo? Mas como vocês têm se preparado especificamente para pegar o Guanabara, que é um adversário que promete ser muito casca-grossa? A gente não sabe muito especificamente sobre o Guanabara, mas como a gente joga contra o Niterói há vários anos, a gente tomou isso como base. De um jogo que o que costuma sempre dar certo contra o Niterói, a gente levou em base, mantendo as nossas próprias características de jogo. Não tentando mudar muita coisa para um adversário específico. A gente acredita que se a gente conseguir manter o nosso jogo, jogar tranquilamente, mantendo o planejamento, a gente vai conseguir bem contra o Guanabara. Vai ser um jogo difícil com certeza, porque desbancar o Niterói mostra que eles estão com um time forte esse ano, mas o BH vai entrar sempre para ganhar. Então, nosso planejamento foi só em manter o estilo de jogo mesmo. E Zaca, vocês jogam contra o Guanabara amanhã, depois na rodada seguinte viajam até o Rio para jogar contra o Rio, depois jogam contra o Jacareí em casa. O que vocês sabem dos paulistas, Jacareí e Politécnica? Olha, o time que a gente mais espera jogar esse ano é contra o Jacareí, porque o conhecimento que nós temos é que o Jacareí tem mais jogadores hoje na seleção. Está sendo uma base de jogadores da seleção, então a gente ganhou do próprio Rio Branco também, no Campeonato Paulista. Então é o jogo que nós estamos esperando mais. Sobre a Poli a gente sabe pouco, a gente sabe também que eles estão tendo uma campanha acho que boa no Campeonato Paulista, mas a gente sabe pouco sobre eles. A gente acha que o jogo contra o Jacareí vai ser o jogo mais importante para a gente no campeonato mesmo. E a torcida está animada? Vocês esperam um bom público amanhã lá na UniBH?
Esperamos. A gente chamou a final contra o Varginha, a gente já teve um bom público, então a gente espera que a gente consiga repetir esse número de pessoas na Uni para ajudar a apoiar o BH Rugby. E Zaca, amanhã é a expectativa para um grande jogo, obviamente todo mundo espera que o BH faça uma grande campanha e chegue dentro do grupo do Sudeste à final. E na parte sul do país, como você vê o rugby aqui na parte sul do país e qual clube você considera o favorito para chegar a essa decisão da Taça Tupi? O que eu conheço sobre o Sul é mais o que a gente conhece do próprio Farrapos, mas como eu tive participações na Seleção Mineira, joguei a Copa Cultura Inglesa, eu sei que quase todos os times têm uma base boa. Então, a minha impressão sempre que eu tive sobre o Sul é que é um dos estados que provavelmente mais cresce de rugby no país, se não for mais hoje, né? Mas a gente realmente não tem muito conhecimento sobre os times, mas o que a gente tem sempre de conhecimento, assim, se eu fosse considerar um favorito entre os que estão lá para chegar na final, eu apostaria no Charrua, que é um clube que a gente já conhece há mais tempo, a gente sabe que é um clube que tem uma base boa, com jogadores bons, joga um estilo de jogo bem parecido com o nosso, né? Pelo menos da última vez que a gente jogou contra eles, então eu consideraria o Charrua. Zaca, para finalizar, como é que você que tem 21 anos, começou a jogar em 2008, você pegou um processo de crescimento do rugby nacional muito diferente do que eu peguei, do que muitos ouvintes pegaram também. Zaca, na tua opinião, como capitão do BH Rugby e como teve presente também nas seleções mineiras, como é que você vê o crescimento do rugby brasileiro atualmente? Eu acho que o rugby brasileiro está crescendo, deu um boom, né? Porque quando eu comecei há 6 anos atrás, por exemplo, crescia num ritmo até relativamente lento, que as pessoas, eu lembro que na época, meu treinador, o Cabeção, até falou que, sim, hoje, se fosse para imaginar um rugby profissional, que ia demorar coisa de 20, 30 anos. Só que de uns 2, 3 anos para cá, a gente vê que essa realidade está se tornando outra. Cada dia que passa, os times estão tendo mais capacidade financeira, estão crescendo mais, as competições aumentam, está tendo cada vez mais jogos de rugby no Brasil. Então, se eu fosse dar uma característica, era impressionante o crescimento do rugby no Brasil hoje. E está me surpreendendo muito. Maravilha, Zaca. Zaca, quer fazer um agradecimento final, as palavras finais? Quer deixar alguma mensagem para o rugby mineiro, para o rugby brasileiro através daqui do Estação Rugby Clube? Primeiramente, eu queria agradecer aos parceiros e patrocinadores do BH Rugby, que é a UniBH, que é o lugar que a gente treina, a Companhia Atlética, Via Shopping, a Baker e a Cel. E acho que como último recado para todos os participantes da Taça Tupi é que o BH Rugby vai jogar esse campeonato para ser campeão. E que nós vamos lutar o máximo para conseguir, inclusive, voltar para a primeira divisão ano que vem. Sem dúvida alguma, Zaca. Meus parabéns pelo trabalho. Felicidades. Boa estreia na Taça Tupi amanhã contra o Guanabara. Bom torneio para todo o BH Rugby. Obrigado. Bom resto de transmissão aí para vocês e parabéns pelo crescimento da estação e da iniciativa de vocês de mostrar, né, os times de rugby do Brasil aí para todos. Valeu, Zaca. Obrigado. Boa tarde. Obrigado a você. Boa tarde. Tá aí o Vitor Vogas, o Zaca, segunda linha do BH Rugby, também segunda linha, assim como o Minas. Por muita coincidência, o Minas também, claro, mineiro, tá aqui a segunda linha, e o Vitor Vogas, mineiro, obviamente, também segunda linha, né, Minas? Coincidência. Mas eu não pareço o Zacarias, né? Não. E tá com quantos anos? Tô com 25. O Zaca tá com 21 anos. Zaca, muito obrigado, valeu demais. Interaja conosco aqui, pessoal, ao vivo, DDD 51, código de área 51, 8223-4805, código de área 51, 8223-4805.
4805. O Alberto Costa lá do Rio falou, né? Colocou aqui, ó, a gente comentava sobre os times do Rio de Janeiro no Super 10 na Taça Tupi. Ele coloca aqui, tanto o Niterói quanto o Guanabara e o Rio Rugby não estão bem esse ano. Então, Alberto, vamos lá. Locomotiva Suburbana ocupando o cenário nacional do rugby brasileiro. Pessoal, interaja conosco, hein? 82234805 e segue o Estação Rugby Clube. Estação Rugby Clube. Estação Paulista. E agora o Estação Paulista, o rugby de acesso no interior de São Paulo não para. As informações de São Paulo no Estação Paulista com Fernando Strongen. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Virgílio, Rogério e todos os apaixonados pelo rugby sintonizados no Estação Rugby Clube. Estamos começando mais uma edição do Estação Paulista, ponto de encontro das notícias do rugby caipira no rádio. Se o assunto da última semana foi a primeira rodada do Super 10, essa semana o foco dos fãs da bola oval no Brasil está na abertura da Taça Tupi, um campeonato que já começa polêmico, uma vez que conta apenas com representantes de Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Um exemplo dos problemas acarretados pelo novo formato adotado pela CBRU é o Armstrong Dragons. Se o time do Rio Grande do Norte, que disputa o Super 10 este ano, após vencer a última edição da Copa do Brasil, não tivesse superado o BH Rugby na repescagem, estaria fora das competições nacionais este ano. A esperança é que em 2015, com 18 times disputando a Taça Tupi, o campeonato seja mais representativo e não só fomente as disputas nacionais, como também promova o intercâmbio entre times de diferentes cantos do país, permitindo o desenvolvimento do rugby em todo o território. Deixando as polêmicas de lado, se vocês aí no Rio Grande do Sul vão ter 3 representantes na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, nós aqui do interior paulista contamos apenas com o Jacareí na briga pelo acesso à elite nacional no próximo ano. O time do Vale do Paraíba é, ao lado dos universitários da Poli, os únicos representantes paulistas no Grupo A. E para o campeonato começar com tudo, os dois times já se enfrentam neste fim de semana no único duelo estadual da rodada de abertura da Taça Tupi. Programado para as 15 horas deste sábado no CPUSP, na capital paulista, Poli e Jacareí se enfrentam pela terceira vez este ano em competições oficiais. Os 2 primeiros confrontos foram válidos pela primeira divisão do Campeonato Paulista, com uma vitória para cada lado. Ainda na primeira fase, o time do interior recebeu a Poli para um jogo bastante disputado, que terminou com a vitória dos visitantes por apenas 3 pontos de vantagem. 3 semanas mais tarde, foi a vez dos atletas de Jacareí embarcarem para São Paulo para a disputa da semifinal da Taça Prata do Paulista. Naquele jogo, o Jacareí entrava em campo com a pior campanha da primeira fase, contra o único time da segunda metade da tabela, que conquistou 2 vitórias e 1 empate. Mas a pressão não abalou a confiança do time do Vale do Paraíba, que conquistou sua segunda vitória no campeonato por 21-16, arrancando para a conquista do 5º lugar geral, depois de vencer o Rio Branco por 13 pontos de vantagem. Continuando no clima das competições nacionais, o São José saiu vencedor do confronto dos campeões estaduais contra o Curitiba, na primeira rodada do Super 10. O jogo, realizado no interior paulista no último fim de semana, começou com o time da casa levando pressão dos touros paranaenses, que conseguiram invadir o Engol Joseense pela segunda vez no ano. Porém, o Curitiba não conseguiu resistir às investidas do atual campeão paulista, e no final ficou com a derrota por 18-11. Neste fim de semana, o São José viaja para o Rio Grande do Norte, onde enfrenta o Armstrong Dragons no Ninho do Periquito, na cidade de São Gonçalo do Amarante, sábado, a partir das 15 horas. Enquanto os atletas do São José recebiam em casa o jogo de estreia no Super 10, as atletas da modalidade 7 foram até a capital mineira disputar a primeira etapa do Super 7, o circuito nacional feminino da modalidade. Ao final dos 2 dias de jogos, as representantes do Vale do Paraíba ficaram com o 2º lugar, sofrendo sua única derrota na etapa, justamente na decisão da Taça Ouro, contra o Charrua, por 33-0. A próxima etapa está programada para os dias 16 e 17 de agosto, em Niterói. Antes disso, as meninas do São José se juntam às atletas do Jacareí na disputa da segunda etapa do Circuito Paulista Feminino de 7, que será realizado domingo no SPAC. Os representantes do rugby caipira também entraram em campo no fim de semana e mostraram toda sua força em jogos válidos pela segunda e terceira divisão do Campeonato Paulista.
No Paulista B, os 2 representantes do interior que tinham jogos programados ficaram com a vitória. Os Tubarões de Ilhabela não deram chance para o Tigres, vencendo por 36-15. Já o Lechuza assumiu a liderança isolada do campeonato, vencendo o Templários por 29-5. O time de Sorocaba e Itu agora tem 5 pontos e um jogo a mais que o Tornados na briga pelo topo da tabela. Na divisão de acesso, os times do interior fizeram bonito, somando 4 vitórias em 6 jogos contra times da Grande São Paulo. As únicas derrotas vieram do Armada de Santos, que cedeu um WO para o Pirituba, e o Jaguars, que perdeu de 17-24 para o Tatuapé. Entre os vencedores, o Cougars conquistou em casa uma vitória marcante contra a Portuguesa, por 44-7. Os Piratas levaram para a Americana a vitória sobre o Medicina, por um placar de 27-14. E o tradicional Jequitibá, de Campinas, alcançou sua primeira vitória na 3ª divisão do Paulista, ao vencer o União por 14-10. No jogo mais esperado da rodada, o São Carlos não deu chance para os carneiros do ABC e venceu diante de sua torcida por 38-5. Com a vitória, o São Carlos garantiu a liderança isolada do Grupo A e entra em campo neste sábado, em casa, para cumprir tabela contra o Medicina, também classificado para a fase final. Outros 3 times do interior entram em campo neste fim de semana pela última rodada da primeira fase do Paulista de Acesso. O Jequitibá tenta manter o embalo e conquistar sua 2ª vitória contra o SP Barbárias, sábado em Campinas. Já o Jaguars sai de Jaguariúna rumo à capital, onde enfrenta o Armada no domingo. Fechando a extensa programação do fim de semana de rugby para os times do interior paulista, as representantes do Wallis e do Alto Tietê entram em campo domingo, às 13 horas, em Mogi das Cruzes, para um amistoso preparativo para a próxima etapa da fase interiorana do Paulista de Seven. Para fechar essa edição do Estação Paulista, uma notícia das categorias de base. Já estão abertas as inscrições para o Leopardo Guerreiro. O torneio, organizado pelo São José, chega à sua 8ª edição e é válido como a 4ª etapa do Circuito Paulista de Rugby Infantil. Os jogos estão programados para o dia 3 de agosto, em São José, e as equipes interessadas podem inscrever seus pequenos atletas nas categorias M13, M9 e M7, até o próximo dia 1º, pelos e-mails leofrota.rugby@gmail.com ou gestor.festivais@fprugby.org.br. Abraços caipiras e até a próxima edição do Estação Paulista. Abraço caipira também para você, Fernando Strong, trazendo tudo lá do interior de São Paulo. Mandar um abraço especial aqui pro Jardel Vettorato. Jardel tava marcado aqui com você uma conversa, um telefonema para entrar aqui ao vivo no Estação Rugby Clube, mas com as chuvas dos últimos 2 dias, estamos sem telefone aqui na Central Anchieta de Estúdios em Porto Alegre, portanto, no próximo programa já teremos e já conseguiremos fazer a entrevista ao vivo com a participação do Jardel Vettorato ao vivo aqui no Estação Rugby Clube, que vai para o intervalo. Logo voltamos, temos mais informações, seleções universitárias, temos Super 10, tem Quiz Subec, tem palpite termolar, não saia daí. Rádio Estação Web. A Lei Maria da Penha é uma grande conquista na luta pelo fim da violência contra as mulheres. Agora, a mulher vitimada tem mais proteção e direitos. Violência contra a mulher não é só agressão física, não. Discussões, humilhações, constrangimentos sociais e psicológicos e quebra-quebra dentro de casa também são crimes. Conhecer e divulgar a Lei Maria da Penha é um dever de todas as pessoas. Está na lei, exija seus direitos. Lei Maria da Penha. Eu sou Cissa Guimarães e assumi essa luta. Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Dicas de trânsito. Calçadas. Não estacione em cima de calçadas. O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e acostamentos só poderá ocorrer para entrada e saída de garagens ou áreas especiais de estacionamento. A calçada é território de pedestre. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. Um serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web.
Alô, papais, aqui é o Raul Gil, quero falar com vocês sobre uma fase muito importante da vida dos nossos filhos, a educação infantil. É essa fase que a criança começa a descobrir o mundo, amplia seus conhecimentos, envolve a capacidade de aprender, inicia convivência com outras crianças, começa a fazer escolhas, aprende a se expressar e a saber o que gosta e o que não gosta. Mas é importante lembrar que a creche e a pré-escola não substituem o papel da família na educação dos filhos, gente. Dar amor, carinho, atenção, ensinar valores, participar do dia a dia da escola são tarefas nossas, dos pais. Participe da educação dos seus filhos desde o comecinho. Precisamos de todos pela educação. A educação muda um país. Muito obrigado por estar junto com o movimento Todos pela Educação, com o Unicef e rádios de todo o Brasil. Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube. E voltamos para Cultural Way, intercâmbios especializados, aprenda inglês e jogue rugby, www.culturalway.net. Voltamos e mandem sua mensagem pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web, ou Facebook, facebook.com/rugbyclube, e escute nossos podcasts em www.soundcloud.com/Rádio Rugby Clube. Participe, interaja conosco aqui ao vivo no programa para o código de área 5151 82234805, código de área 51 8223 4805. Em nome da Subec, a marca dos apaixonados por rugby, acessem o site www.subec.com.br, façam lá o pedido de uniforme do seu time, visitem a loja virtual. Subec é a marca dos apaixonados por rugby. Quiz Subec. E o Quiz Subec quer saber, jogador que fez a maior quantidade de tries em uma partida pelos Pumas. Repetimos, jogador que fez a maior quantidade de tries em uma partida pela seleção principal da Argentina. Se sabe o Quiz Subec, manda a resposta aqui ao vivo para DDD 51 8223 4805, código de área 51 8223 4805. Aqui em off, pessoal, o Minas falou que se foi o Hugo Porta. O Bruno Lopes, lá de São Paulo, Brunão, também mandou se tinha sido o Hugo Porta. O Cristiano Martins, Leguissamon, nenhum deles, tá? Então o Quiz Subec quer saber qual jogador fez a maior quantidade de tries em uma partida pelos Pumas. Se sabe Quiz Subec, manda a resposta ao vivo para o DDD 51 8223 4805 ou para o e-mail rugbyclube@globomail.com. O primeiro que responder corretamente leva uma camiseta Subec, a marca dos apaixonados por rugby. Estação Rugby Clube. Palpite Termolar. E essa aqui, mandar um abraço especial pro Vicente Fonseca na audiência, o Vicente do Cartas na Mesa. Um abração para ele. Ele que me inspirou a realizar o palpite Termolar e levar essa do palpite aqui pro rugby também, porque tem um palpite muito bacana que acontece no Cartas na Mesa, que a galera participa, é muito legal, e ele que me deu a ideia de fazer o mesmo aqui no Estação Rugby Clube através do palpite Termolar. Bom, na semana passada o Desterro acabou com todos os palpites Termolar. E o palpite Termolar, mais uma vez, também não quer os resultados dessa semana, tá? Mas quer quem acertar ou chegar mais perto de quem serão os vencedores da segunda rodada amanhã do Super 10. Dragons contra São José em Natal, Curitiba contra Rio Branco no Paraná, Farrapos contra Bandeirantes na Montanha em Bento Gonçalves, Pasteur e SPAC em São Paulo e Desterro contra o Niterói no campo da Amocan em Santa Catarina, em Florianópolis. Então, manja de rugby, sabe prever os resultados? É um Walter Mercado da Bola Oval? Manja mesmo? Então, manda o teu palpite Termolar para rugbyclube@globomail.com. Vamos passar aqui nos palpites. O Minas colocou Bandeirantes contra o Farrapos, SPAC contra o Pasteur, Curitiba sobre o Rio Branco, São José contra o Dragons e Desterro contra o Niterói. O Rogerião, Farrapos sobre o Bandeirantes, SPAC sobre o Pasteur, Curitiba sobre o Rio Branco, São José sobre o Dragons e também Desterro sobre o Niterói. Eu vou de Farrapos, SPAC, Curitiba, São José e Desterro. O Adriano Arruda, um abraço para o Adriano, também ouvinte do Estação Rugby Clube aqui pela Rádio Estação Web, colocou Bandeirantes, SPAC, Curitiba, São José e Desterro. E você?
O que você acha aí para a segunda rodada de amanhã do Super 10? Manja de rugby? Sabe prever os resultados? É um Walter Mercado da Bola Oval? Então manda o palpite termolar para rugbyclube@globomail.com e concorra a um super brinde exclusivo termolar, ícone global em soluções térmicas. Estação Rugby Clube. E vamos de Super 10. No sábado passado tivemos a primeira rodada do Super 10 com Desterro, Farrapos, SPAC, São José e Bandeirantes Saracens, que largaram na frente. O SPAC bateu os Fluminenses do Niterói por 62-5 em Santo Amaro. O Desterro venceu fora de casa o Pasteur por apertados 11-8. O primeiro tempo desse jogo terminou 5-3 para os catarinenses, hein? Os galos viraram para 8-5 antes dos 10 minutos da etapa final. Mas Rodox, sempre ele, Rodox, converteu 2 penais e virou para os insulares ao colocar números finais ao jogo. O Rogério gostou desse apelido, hein, Rogerão? Gostei da pronúncia também. Infalível, né? Rodox. Rodox converteu 2 penais e deu a vitória para o Desterro sobre o Pasteur por 11-8. Na sequência, num jogo tumultuado, o Farrapos venceu os debutantes potiguares dos Dragons por 25-10, depois de perder a primeira etapa por 10-8. Foram nesse jogo 5 cartões amarelos e 2 vermelhos logo ao final do encontro. O Estação Rugby Clube conversou com Leonardo Scopel, capitão da equipe da Serra Gaúcha. Foi um jogo bom, graças a Deus a gente saiu com a vitória, mas foi um jogo que a gente saiu com vários cartões amarelos e vermelhos, onde que, no meu ponto de vista, foi um jogo que não precisava de tantos cartões, mas esse foi o único prejudicial do jogo. De resto foi um bom jogo, conseguimos fazer um ponto bônus de ataque, então saímos com a nossa meta concluída. Foi difícil jogar contra um time que vocês pouco conheciam? Com certeza foi um jogo super difícil, porque mesmo comentei com todo mundo, ninguém sabia exatamente nada deles. A gente só tinha o último jogo deles que foi o ano passado, então foi um jogo bastante complicado até saber como eles jogavam tudo, mas um bom treinamento que teve, tudo que conseguiu sair com a vitória. É um jogo que ligado diretamente à classificação. Ano passado esse jogo nos tirou da fase final, então é um jogo que a gente tem que estar bastante concentrado para conseguir entrar nele e qualquer resultado, se sair perdendo, se sair ganhando, conseguir manter a cabeça tranquila para no final ser vitorioso. Fazendo isso, dá um bom passo para avançar para as semifinais. Perfeito. Fazer valer o mando de campo, Scopel? Com certeza, isso é o mais importante. O time que der vitória para o outro em casa acontece ficando fora, como aconteceu no ano passado com a gente. A gente deu essa vitória no Bandeirantes e acabamos ficando fora da semifinal. E a torcida aí em Bento está animada com o jogo de amanhã? Com certeza, está super animado, o pessoal está bem motivado. Sábado a gente tem um bom público. Esse final de semana tem uma previsão de calor também, então o pessoal sempre está nos apoiando. Perfeito, Scopel. Muitíssimo obrigado pela entrevista. Um bom jogo amanhã, viu? Muito obrigado, agradeço a você e Virgílio ao programa pela essa oportunidade que está nos dando aí, quando precisa. Bom, Minas, teve lá na montanha sábado passado, viu esse placar que foi 25-10 para Farrapos e o jogo, né? E aí, tua opinião do jogo? A gente conseguiu ver o final do primeiro tempo e o segundo tempo inteiro, assim. A gente tinha muita curiosidade nesse jogo, né? Porque a gente jogou no final do ano passado com o Alecrim, que depois, hoje, o Dragons. E eu acho, assim, eu fiquei surpreso por como o jogo, pelo desenrolar do jogo, assim, eu achei que ia ser diferente. E a gente esperava um jogo mais aberto, assim, na questão do jogo mesmo, um jogo usando mais os backs e tal, e foi um jogo bem truncado. Mas é sempre bom ir lá assistir, né? O estádio da montanha é legal pra... É bacana, um ambiente muito legal de rugby, um ambiente muito bom. Foi ótimo ver isso. Matou a curiosidade pra saber como tá o Dragons agora nesse Super 10. Eu tive lá com o Vitor e o Júlio Medeiros, os dois irmãos gêmeos lá dos Dragons, que chegaram em Porto Alegre na sexta-feira à noite. Eram umas 11h30 da noite, eles tinham chegado em Porto Alegre, eles saíram de Natal às 2 da tarde. Então eles estavam bem ansiosos lá, mas conversei um pouquinho, porque eles também estavam de saída, porque pegaram a van direto pra Bento, que tava esperando o jantar lá pra eles. Mas foi bem bacana ver um jogo... Tem um jogo Rio Grande do Norte contra Rio Grande do Sul na primeira divisão nacional. Sim. Que é mais exemplo do que esse pra falar que o rugby tá crescendo no Brasil. É sensacional, né, Minas? Com certeza, isso é uma prova de que o rugby tá crescendo no Brasil inteiro, né? Como eu falei antes, a gente se preocupa
aqui com o Sul, porque é a nossa região aqui. Mas sempre que a gente recebe notícias, principalmente como times como o Guanabara vencendo Niterói, isso pra gente é muito bom, porque é uma resposta de como o rugby está crescendo no Brasil inteiro, né? E isso eu imagino que esse jogo Rio Grande do Norte contra o Rio Grande do Sul é o ideal, assim, é o que se tinha em mente no Super 10, né? De ser verdadeiramente um campeonato brasileiro. E teve um engraçadinho aqui que coloca no Twitter que Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul vão fazer a Copa Rio de Rugby 2015. Bom, quem sabe, né? Vamos ver. E o Jardel te mandou um abraço, viu? O Jardel Vetorato mandou um abraço aqui pro Minas e pro Murai lá do Serra. E desejou bom jogo amanhã, Charrua contra o Maringá. E desejou bom jogo também lá pro Murai, Serra contra o Balneário Camboriú. Legal, um grande abraço pro Jardel também. E que eles façam um ótimo jogo. Eu sei que vão fazer, mas desejo boa sorte, que é sempre bem-vinda para eles amanhã. Sem dúvida alguma. Um abraço também pro Franco Garibaldi, na audiência aqui do Estação Rugby Clube. O Franco também, que é do rádio. Valeu, Franco. Também é rugbyero, apaixonado por rugby também. Valeu, pessoal, pela audiência. Vitor Aguiar também, que já voltou das suas férias mais que merecidas lá de Cabo Frio. Tá em Porto Alegre já o Vitor Aguiar do Charrua também. Deve estar ansioso com o jogo amanhã. Um forte abraço para todos vocês que estão na audiência do Estação Rugby Clube. E na Arena Paulista, o Band Saracens superou o Rio Branco por 55-24 e o São José bateu o Curitiba por 18-11, completando os jogos dessa primeira rodada do Super 10 2014. Estação Rugby Clube. Na classificação, SPAC, Band e Farrapos com a vitória mais bônus ofensivo, ou seja, os três estão com 5 pontos, mas o SPAC em saldo lidera, seguido do Band, que venceu por 31 pontos, e do Farrapos, que teve 15 pontos a mais que o adversário. Bônus ofensivo também para o Rio Branco, tá, pessoal? Que mesmo com a derrota fez 4 tries. Então, pelo fato de ter feito 4 tries, o Rio Branco ganhou também um bônus ofensivo, já que o jogo foi 55-24. Bônus defensivo para o Curitiba e para o Pasteur, que perderam por 7 pontos ou menos. Jogos de amanhã válidos pela segunda rodada do Super 10, valendo palpite termolar, hein? Vamos lá, Farrapos e Bandeirantes Saracens na montanha às 3 da tarde, com a arbitragem de Xavier Volga. Pasteur contra SPAC no Serete Tatuapé às 15 horas com a arbitragem de Henrique Platais. Dragons e São José no Ninho do Periquito em São Gonçalo do Amarante na Grande Natal às 3 da tarde com a arbitragem de Mariano de Goicoechea. Curitiba contra Rio Branco no Paraná Esporte no Capão da Embuia em Curitiba às 3h30 da tarde com a arbitragem de Ricardo Santana. E no campo da Amocan em Florianópolis, Desterro e Niterói às 3 da tarde com a arbitragem de Vitor Magalhães. Estação Rugby Clube. Em nome da Cultural Way, intercâmbios especializados, aprenda inglês e jogue rugby. www.culturalway.net. Hoje tivemos pela televisão, 6h40 da manhã, National Rugby League, Broncos 8, Melbourne Storm 30. Pelo Sports Plus esse jogo foi ao vivo. Amanhã, 26 de julho, sábado, 2 da manhã, National Rugby League também, pessoal. Panthers contra Sharks, pelo Sports Plus ao vivo. 6h30 da matina, hein? Amanhã, sabadão, 6h30 da manhã, semifinal do Super Rugby pela ESPN ao vivo. Waratahs contra Brumbies. E no domingo, 27 de julho, National Rugby League ao vivo pela madrugada no Sports Plus. New Zealand Warriors contra Manly Sea Eagles pelo Sports Plus. E às 9 da manhã, a outra semifinal do Super Rugby, Crusaders contra Sharks, mas aí é o VT pela ESPN. Só lembrando aos amigos que domingo às 10 da noite, pelo Sport TV, no Sport TV, no programa Sport TV Repórter, um documentário sobre o rugby feminino no Irã, Salam Rugby, tá? Então, pessoal, imperdível. Domingo, 10 da noite, Sport TV Repórter, canal 39 da Sky e da NET, especial sobre o rugby feminino no Irã, em documentário que se chama Salam Rugby, imperdível. Cultural Way, intercâmbios de inglês e rugby à sua medida. Una o útil ao agradável. Aprenda inglês jogando rugby em um intercâmbio feito por você e por quanto tempo você quiser. Acesse culturalway.net e contate seus representantes. Estação Rugby Clube. E nos dias 8, 9 e 10 de agosto, a cidade de São José dos Campos receberá o Mundial Universitário de Rugby Sevens, organizado pela Federação Internacional do Esporte Universitário.
Para o torneio, as seleções brasileiras universitárias masculina e feminina estão convocadas. Confira os nomes. Seleção feminina: Angélica Gevaer, Abinha, do SPAC. Amanda Macedônia, do Urutau. Aline Scatrut, do Curitiba. Gabriela Brecht, do Sarrua. Raquel Cocan, também do Charrua. Isadora Cerulo, a Izzy, do Niterói. Mari Ramalho, do SPAC. Lariane Pruner, a Lari, do Desterro. Luísa Campos, do Charrua, é a terceira atleta do Charrua convocada. Amanda Araújo, do Recife. Cláudia Teles, também do Recife. E a Edna Santini, a Edninha, do São José. A manager é a Marjorie Enia e o treinador é o Chris Nil. Minas, 3 do Charrua, que bacana, hein? Parabéns. Legal, né? O Charrua feminino tem feito um ótimo trabalho e boa sorte pra elas lá, né? E bom saber também, porque tem 2 atletas do Recife, a Amanda Araújo e a Cláudia Teles. Muito bacana também o Recife, com 2 convocadas para a seleção universitária, hein? Claro, sempre bom o Brasil inteiro, né? Sendo representado. Exatamente. Seleção masculina. Seleção masculina vai de Alan Martins, o careca do SPAC. André Nascimento, o boy, também do SPAC. Bruninho, Bruno Garcia, do Jacareí. Alemão, Felipe Claro, do SPAC. Alemão universitário ainda, é alemão? Alemão do SPAC. Gustavo Albuquerque, o Rambo, do Curitiba. Lucas Drude, do Jacareí. Marco Chervi, do Grampola, do Desterro. Martin Scheffer, do SPAC. Moisés Duque, do São José. Pedro Lopes, também do São José. Rodrigo Andrioli, do Chapecó. Thiago Maihara, do Pasteur. A manager é Daniele Abreu e o treinador é Andrés Romagnoli. Seleção brasileira que não é universitária, tá, pessoal? A seleção brasileira de Sevens, que não é universitária, está em Montevidéu, no Uruguai, para treino em conjunto com a seleção daquele país. Estação Rugby Clube. E o Charrua em feminino em evidência, hein? Conquistou a primeira etapa do Super Sevens, que foi jogado no fim de semana passada lá em Belo Horizonte. Jogando de forma segura, as gaúchas não deram chances às adversárias e conquistaram a Taça Ouro de forma invicta. O São José de São Paulo ficou em segundo lugar, seguido pelo Niterói e pelo SPAC. O Desterro, o atual campeão do Super Sevens, ficou apenas na 5ª colocação. Com uma forte equipe, o Charrua iniciou a campanha contra o Curitiba, com vitória por 17-14. Na segunda partida contra o Guanabara, vitória por 51-0. No terceiro jogo contra o SPAC, atual vice-campeão do circuito, uma vitória apertada por 14-12. O Charrua ainda venceu as donas da casa do BH Rugby por 31-7 já no segundo dia de competição. Pela semifinal da Taça Ouro, o Charrua passou pelo Niterói por 27-0 sem dificuldades e na grande final, diante do São José, conquistou uma vitória maiúscula por 33-0. Após a primeira etapa e depois de 30 jogos, o Charrua lidera o Super Sevens com 20 pontos ganhos, seguido pelo São José com 18 e Niterói com 16. Niterói que recebe a próxima etapa do Super Sevens dias 16 e 17 de agosto. Quiz Subec. Já no encerramento do programa, o Quiz Subec faz a seguinte pergunta: jogador que fez a maior quantidade de tries em uma partida pelos Pumas? Jogador que fez a maior quantidade de tries em uma partida pela equipe principal da seleção argentina? Sabe a resposta? Manda a resposta do Quiz Subec para rugbyclube@globomail.com. Subec é a marca dos apaixonados por rugby. Palpite Termolar. Só para não esquecer, vai levar o prêmio do Palpite Termolar quem acertar os vencedores do Super 10 amanhã. Dragons contra São José, Curitiba contra Rio Branco, Farrapos contra Bandeirantes Saracens, Pasteur contra SPAC e Desterro contra o Niterói. Sabe? Manja de rugby? Então manda o teu palpite para rugbyclube@globomail.com e concorra a um prêmio Termolar ícone global em soluções térmicas. Estação Rugby Clube. Minas, quero te agradecer muito a presença aqui no Estação Rugby Clube de hoje. Obrigado pela presença, obrigado pela opinião que deu aí ao longo do programa, as mais diversas, e boa sorte, bom início de campeonato, que o Charrua tenha um excelente resultado, não só amanhã, mas pelo campeonato inteiro. Muito obrigado, Virgílio, obrigado à Rádio Estação Web pelos desejos aí de boa sorte e pela oportunidade mais uma vez, né? Sempre muito bom estar aqui com vocês. É um trabalho feito com sinceridade e amor pelo rugby. Muito amor. E eu que tenho que agradecer, assim. Sempre que eu puder ajudar, estamos à disposição aí.
Perfeito, nós que agradecemos a presença aí, muitíssimo obrigado pessoal também que esteve na audiência do Estação Rugby Clube. Vitor Magalhães, mais uma vez, boa viagem amanhã para Florianópolis. Um ótimo jogo lá, o Vitor que vai apitar Desterro contra Niterói. A Cintia Helena, lá de Porto Alegre. O Adriano Arruda, que também mandou o palpite termolar para nós. A Raquel Cristina, de Caxias do Sul. A Edna Santini, a Edninha, lá de São Paulo, de São José dos Campos. O Alberto Costa, lá do Rio de Janeiro, que interagiu demais conosco. Valeu, Alberto, muito obrigado pela audiência. Virgílio? Pode falar, Rogério. Por falar no Alberto Costa, ele respondeu para nós aqui. A locomotiva suburbana treina na Faetec de Marechal Hermes e na Nave do Saber de Padre Miguel e no Piscinão de Deodoro. Caramba, que bacana, hein? Parece... Sabe o que faz me lembrar isso, Rogerão? Escola de samba. Exatamente. Padre Miguel, a mocidade, né? Agora ele falou... Qual que é o último que falou o bairro? Padre Miguel? Padre Miguel, Marechal Hermes e o Piscinão de Deodoro. Deodoro, que escola de samba de Deodoro? Agora me fugiu, mas tem uma escola de samba lá, se não me engano. Mas valeu, Alberto, obrigado aí, o Locomotiva Suburbana, que de fato representa o subúrbio do Rio de Janeiro aí, muito bacana, obrigado, Alberto, pela audiência. O Vitor Aguiar, de Porto Alegre, o Cristiano Martins, também de Porto Alegre, o Adriano Arruda, o Bruno Lopes, lá de São Paulo, o Vicente Fonseca, de Porto Alegre. Pessoal, muito obrigado pela audiência. O Diego Rodrigues também. Pessoal, muito obrigado pela audiência. A Cláudia Ozelami. Vou ficar falando muito obrigado pela audiência. A Cláudia Ozelami também lá de Dublin, na Irlanda. Valeu todos vocês pela fiel e leal audiência do Estação Rugby Clube, aqui pela Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube. Frases do rugby que são para a eternidade. E essa é de Scott Johnson, antigo treinador da Escócia. Estatísticas são como um biquíni. Elas mostram muito, mas não tudo. Estação Rugby Clube. Bom, e com essa frase a gente se despede do Estação Rugby Clube de hoje. Amanhã, sábado, reprise a partir das 11 da manhã, sempre no www.radioestaçãoweb.com.br. Nova edição na próxima sexta-feira, às 13 horas. O programa teve os trabalhos de Rogério Barbosa, Fernando Strongren e eu, Virgílio Neto. Estação Rugby Clube, um programa que leva com mais simplicidade e de imediato o rugby até você. Fiquem com a programação da Rádio Estação Web. Um bom fim de semana, saudações ovaladas, muito obrigado e muito rugby pra alma. Rádio Estação Web. Se todos quiserem melhorar a educação. Existem 5 metas que todos nós temos que cumprir. Todos de 4 a 17 anos na escola. Todos lendo e escrevendo até os 8 anos. Todos aprendendo o que é certo para cada série. Todos formados no ensino médio até 19 anos. Todo investimento em educação bem cuidado e ampliado. E quem vai garantir que isso aconteça? Todos, 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 todos. Todos. Somos eu, você, todo mundo. Todos pela educação. Eu sou soro positivo. Tenho o vírus da AIDS. Apesar disso, sou como qualquer outro adolescente. Tenho momentos bons e ruins com a minha família. Ainda não sei que profissão vou escolher. Vivo uma fase cheia de descobertas, oportunidades e conflitos, mas sei exatamente quais são os meus direitos. As dúvidas e conflitos da adolescência são ainda mais difíceis para quem tem o vírus da AIDS. É importante que a sociedade derrube preconceitos e garanta ao jovem soro positivo condições de inserção social e profissional. O vírus não impede ninguém de alcançar sua realização pessoal. Preconceito e ignorância, sim. Rádio pela Infância, um projeto ANDI e UNICEF. Dicas de trânsito. Sinal vermelho. Você é daqueles condutores espertinhos que seguem em frente mesmo com um sinal vermelho? Por quê? Quer provocar um acidente? Quer matar uma pessoa? Saiba que, além de colocar em risco a vida de outros, essa atitude é uma infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro.
Seja responsável. Obedeça a sinalização. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. O serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Rádio Estação Web.